internautas do Amazon Notícias. Começa mais um programa de entrevista e hoje participação especial do doutor e deputado federal Eduardo Veloso. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Nosso site Amazon Notícias tem a satisfação de recebê-lo e vamos falar um pouquinho sobre a conjuntura política do Estado lá em Brasília e vamos falar, é claro, dessa situação natural que o nosso Estado acaba enfrentando ano após ano. Então, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço aqui a participação no seu programa de notícia do Amazon Notícias. Estou à disposição para o que você quiser conversar. Aí, ó, doutor Eduardo Veloso tem uma história muito bonita. Ele e o seu pai em nosso estado, na região norte, né? Tem reconhecimento a nível de Brasil e decidiu entrar na política. Foi candidato, era suplente de senador, hoje deputado federal, né, Eduardo? E como é que está sendo essa mudança? Porque é ali no consultório e agora na política, para fazer mais, é mais ou menos isso que te fez entrar na política também? Então, Leandro, eu sempre de alguma forma gostei de poder impactar a vida das pessoas de uma forma melhor. Então eu tive a oportunidade na minha formação de fazer uma faculdade federal. E eu fazendo a faculdade federal, eu percebi, para medicina na época era, eu acho que mais concorrido que hoje, não tinham tantas faculdades, e eu percebi que muitas pessoas de baixa condição, para que a pessoa estudasse, não conseguiriam ter acesso mesmo a uma faculdade federal, que eu não tive gasto de nada, não paguei nada. E naquele momento eu pensei, de alguma forma eu vou ter que retribuir isso para a sociedade, porque quem está pagando minha faculdade são aquelas pessoas que pagam impostos, né? Então, logo quando eu me formei, fiz a minha residência médica, eu retornei e tirei um período do meu tempo para que eu pudesse atender. E nisso eu consegui atender em todos os municípios do estado do Acre, né? Eu atendi de graça já em todos os municípios. E aí eu fui aumentando da seguinte maneira. Eu passei no concurso na CESACRE e eu percebi que lá faltavam alguns equipamentos. Eu disponibilizava meus equipamentos, como disponibilizo até hoje alguns, a clínica no caso hoje, para ajudar em algo que o estado não tenha. E isso foi aumentando e eu percebi que eu poderia fazer mais. Aí eu desenvolvi alguns projetos sociais que eu queria levar a oftalmologia para outras cidades, só tinha aqui em Rio Branco. Então eu desenvolvi um projeto chamado Projeto Coruja, do qual nós conseguimos levar o atendimento de oftalmologia a 6 municípios. Sena Madureira, Boca do Acre, Senador Guiomar, Acrelândia, Capixaba e Plástico Castro. E aí eu trabalhava e percebi que estava difícil a expansão porque eu era apenas uma pessoa e eu pensei como que eu pudesse chegar no estado todo. Então eu fiz uma reunião com meus pares oftalmologistas e falei que eu tinha a intenção de abrir a residência médica, uma escola para médico, para formar mais oftalmologistas, para que a gente pudesse atender e povoar, né, de médico o interior do estado. E aí nós conseguimos abrir a residência médica, hoje lá no Hospital Veloso, do qual meu pai é o diretor. Nós temos autorizado pelo Ministério da Educação uma escola de qual o médico se forma e pode estudar oftalmologia lá e ele sai especialista em oftalmo. E a partir disso nós, né, começamos a desenvolver em conjunto um outro projeto chamado Projeto Veja Mais Brasil, do qual a gente consegue levar atendimento por telemedicina. Quase ninguém no Brasil faz a telemedicina de oftalmo. É uma iniciativa nossa, eu agradeço a toda a equipe do hospital, aos médicos que são empenhados, aos técnicos, porque é uma equipe multidisciplinar, né, no caso de enfermeiro, técnico, que nós hoje conseguimos atender em vários municípios através da telemedicina.
E com isso o Estado gostou do nosso atendimento. O nosso primeiro atendimento de telemedicina pelo Estado foi em Brasília e nós tivemos muitos elogios. Você acha que esse trabalho chegou a muitas pessoas que hoje ou lá atrás não teriam a oportunidade sem esse programa? Com certeza, com certeza. Então, assim, hoje, se Deus quiser, nos próximos 2 anos, nós iremos ter atendimento de oftalmologia em todos os municípios do estado do Acre. Isso é a meta nossa de realização, né? Levar a oftalmologia aos locais que jamais pensou em ter um atendimento mais contínuo. Não que eu não precise do médico, né? Lá, mas a gente tendo o atendimento de telemedicina todos os dias, o médico pode passar uma vez a cada 2 meses e resolver aqueles problemas que a telemedicina não consegue resolver. Olha aí que bacana. E aí a política veio gradualmente, você tem uma relação com várias pessoas, de dentro da política, vários, vamos dizer assim, deputados, né, senadores, o próprio executivo ali, acabou fazendo você entrar na política. Juntamente com essa vontade de querer expandir na área médica, eu tenho um sonho da valorização do trabalho, de conscientização das pessoas. O que é a conscientização das pessoas? Leandro, aqui no Brasil, nós às vezes damos valor num objeto material, tipo um celular, e não damos valor no trabalho das pessoas, que é aquilo que tem que ter o valor. Vou te dar um exemplo. Às vezes, a maioria da população parcela para comprar um celular. Perfeito? A maioria da população parcela. São poucos os que compram à vista. Mas na hora de pagar uma babá para ficar com o filho, mas na hora de pagar um pedreiro para fazer um muro, nós queremos pechinchar e pagar 50, 60 reais, nós ficamos com pão duragem. Mas na hora de parcelar o celular, não. Então, assim, o que nós temos que conscientizar, o que tem valor é o nosso trabalho. Se nós pegarmos um país do qual muitos brasileiros querem ir morar, que é nos Estados Unidos, vamos pegar eles como exemplo. Se eu for no supermercado e comprar um refrigerante ou uma bebida alcoólica, no supermercado, digamos que uma bebida alcoólica é $1, uma garrafinha, e um refrigerante é 40 centavos de dólar. Mas se você for num bar, num restaurante, num boteco ou qualquer lugar que seja, aquele refrigerante de 40 centavos vai para $4, $3. Por quê? Porque a pessoa que está te servindo, ela tem que ganhar bem. Não é o objeto que tem que ser remunerado, é o seu trabalho. A partir do momento que nós tivermos isso na nossa consciência, eu acredito que a nação brasileira vai mudar. Primeiro por quê? Porque quem ganha menos, a pessoa... Vamos lá, hoje um ministro, que é o maior salário, né, um presidente da República, ganha aí por volta de 45, 46 mil reais. Sim. Certo? Em país desenvolvido, quem ganha mais para quem ganha menos, a diferença é de 8 a 10 vezes. Digamos que seja 10 vezes. O salário mínimo nosso teria que começar em R$ 4.500. Aí a pessoa vive com dignidade. Uma família que recebe um salário mínimo, ela sobrevive, ela não vive com dignidade, ela sobrevive. Então, e isso faz com que a economia gire. O que é o pilar de uma economia? É você colocar dinheiro em quem vai gastar, em quem vai girar a economia. Se nós, de alguma forma, começarmos a remunerar melhor quem ganha menos, essa pessoa vai gastar todo o dinheiro que ganha. Então a economia vai girar. Por isso que às vezes o governo com a bolsa faz a economia girar. Então assim, a bolsa, sim, ela está num papel certo. Eu sou a favor da bolsa. Num valor certo. Tem gente que chega a 800, 1.000, 1.000 e poucos reais. Isso é o valor da bolsa, mas é para uma sobrevivência, é para a pessoa não passar fome. Mas o salário teria que ser bem maior do que a bolsa, para que a pessoa tenha estímulo de sair da bolsa e procurar um trabalho. Então, assim, eu acho que nós temos que conscientizar os políticos disso e, de alguma forma, fazermos algo, alguma lei, que é o que eu vou buscar lá na Câmara, que a gente possa, a cada aumento de um ministro ou de um parlamentar, quem quer que seja que ganhe aí acima de 10, 15 mil reais,
Vamos supor, se vai aumentar 1% para eles, tem que ser obrigatório para aquele que ganha um salário mínimo até 2, 3, 4, 5 salários, aumente 3, 4, 5 vezes mais, para que num futuro, em 10, 15 anos, essa diferença chegue a 8 a 10 vezes. Aí nós vamos ter um país desenvolvido. Enquanto nós não valorizarmos o trabalho das pessoas, o nosso país não vai ser desenvolvido. Porque é uma desigualdade muito grande, né? Você tem vamos colocar assim, uma elite aqui, na qual toda essa população aqui que ganha pouco, né? Que são, como você colocou, não são tão bem remunerados, acabam sustentando essa classe maior, e é preciso haver, como você colocou, essa diminuição de barreiras aí que existe hoje para a própria economia mesmo. Com certeza. E eu acredito que isso dá muito certo, porque assim, ó, esse dinheiro vai voltar para o empresário. Então, se nós escalonarmos de alguma forma esse aumento, nem que seja esse aumento com isenção de imposto, né? Só da diferença. Sim. Entendeu? Então, assim, se nós hoje temos uma carga tributária de quem é um empresário sobre o salário, se eu pago, vou dar um exemplo, R$ 2.000 de salário, ele tem aí por volta de 75% a 80% de encargo. Daquele excedente que aumentar, vamos estimular os empresários. Daquele excedente, ele tem uma isenção aí de 5 anos, 6 anos. Vamos estimular a economia. Aí, a partir disso, o empresário passa a ter liberdade de aumentar mais o salário. Então, assim, eu vejo que a saída para o nosso desenvolvimento é isso, juntamente com a educação, né? Melhorar. Eu acho que tem que ter uma rediscussão de como podemos fazer para capacitar mais nossos professores, para melhorar mais o acesso naqueles locais mais distantes a uma educação mais robusta e de qualidade, que eu acho que é só a organização educacional, uma reorganização do sistema educacional. E é isso que eu queria lhe questionar com relação a esse trabalho, porque passa mandatos e mandatos de presidentes, né, governadores, principalmente ali em Brasília. Deputados vão e vêm e não se tem uma melhor qualidade na questão do ensino. Vamos lá. Hoje o Brasil figura aí na América Latina com o Peru ali disputando a última colocação com relação à qualidade de ensino. Isso é muito ruim. Mas o que se fazer? Porque já se passaram muitos presidentes, já se passaram muitos investimentos, já tiraram, já aumentaram o investimento em educação, mas não se tem vamos dizer, essa melhoria do ensino. Então, eu não sou a pessoa mais capacitada para isso, mas eu percebo também, como você, que algo está errado. O Brasil hoje gasta mais em educação do que a maioria dos países da Europa. Então, assim, proporcionalmente ao PIB, nós estamos falando assim. Ou seja, tem algo que possa sim ser reajustado e melhorar. Eu acho que nós temos o dever de levar isso em discussão, né? Nós temos lá a Comissão de Educação, lá na Câmara, do qual hoje eu não participo, mas eu vou falar com alguns colegas para nós questionarmos isso. Aliás, nós já até discutimos isso lá. Só que é uma pauta muito abrangente, tem várias vertentes, né? Que eu acho que pelo menos a população tem que participar. Nós temos que ouvir as entidades de classe, nós temos que ouvir os professores, nós temos que ouvir os diretores, nós temos que ouvir todo mundo, né? Para que a gente possa saber o caminho que possa dar uma esperança de melhora na educação dos nossos crianças, jovens e da nossa população em geral. Eduardo, nós vamos para outro tema que é relacionado à política regional. Em Brasília você já colocou aí a sua missão, né, que é essa de tentar diminuir essa desigualdade, principalmente para melhorar a economia. Seria um avanço muito bom. Agora no estado, como é que está a União Brasil? Como é que está o doutor Eduardo Veloso visitando, indo aos municípios? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho já aqui no estado do Acre e politicamente. União Brasil, já se tem movimentações pensando em 2024, como é que está o partido e
a sua visão aqui a nível de Estado? Então, o União Brasil, né, teve a fusão com o PSL e DEM e saiu muito fortalecido aqui no estado do Acre, né? Nós temos 2 senadores, do qual o Márcio Bittar e o Alan Rick, e o Márcio hoje é o presidente do partido, o Alan Rick é o coordenador da nossa bancada lá na Câmara Federal e junto no Senado, né, no Congresso Nacional, nosso coordenador de bancada. Nós temos a nossa vice-coordenadora, que é a deputada Socorro Nery. Eles estão fazendo um belo trabalho, eu quero aqui até parabenizá-los, estão bem empenhados. E o União Brasil, ele está como teve essa fusão, nós estamos recomeçando. Tá? A fusão foi muito perto da eleição, naquele momento nós estávamos muito aguerridos na mostrar as nossas ideias para poder, né, de alguma forma cativar, conquistar aqueles votos. E agora o União Brasil está passando por uma reestruturação. Nós estamos fazendo um mapeamento de todos os municípios, nós estamos fazendo nossos planejamentos para 2026 e 2024, né? Sim. Então, porque tudo começa de agora, de um trabalho. E é esse trabalho, nas nossas reuniões, que nós estamos tentando, de alguma forma, crescer o partido. Né? O partido é um partido novo, nós temos que reorganizar as bases em cada município, e isso a gente está fazendo com a participação de todos. Inclusive, eu estou até visitando vários partidos, já estive no MDB, provavelmente estarei hoje lá no PP, estou marcando uma reunião, eu tomei a liberdade de marcar uma reunião, então, para que nós tenhamos uma boa convivência com todos os partidos aqui, para que no futuro a gente possa unir, né? Fazer pontes. Sim. Hoje nós vivenciamos aí, é claro que o rio está baixando, né, mas vivenciamos aí vamos dizer, uma catástrofe natural, que foi a enchente dos igarapés, né, que atingiu vários bairros de Rio Branco. E aí logo em seguida vem o Rio Acre também, atinge várias famílias. O próprio governador mandou um projeto para a Assembleia Legislativa para a construção de 383 casas. Nesse cenário, parece que os políticos do Acre, eles tiveram muita essa acessibilidade, principalmente vocês na Câmara Federal, que foi renovada por completa, não mediram esforços, né? E esse trabalho é um trabalho árduo, mas você sente na pele qual a realidade da nossa região e o que fazer para a gente diminuir essa, vamos dizer assim, esse momento ruim que nós passamos, né? Se você falasse como é que foi esses dias visitando essas famílias atingidas. Então, quando você tem um mandato, você tem que pensar que a população espera de você alguma resposta. A nossa primeira resposta tem mais de 40 bairros, se eu não estou enganado, embaixo d'água. Eu acredito que tenho, na última contagem, visitado uns 32 bairros. E o que eu pude observar? Eu pude observar que, você mesmo falou, é uma coisa recorrente, que são perdidos milhões, o governo federal emergencialmente manda dinheiro, o governo estadual também aloca dinheiro na época de alagação, e o governo municipal também. Qual seria a nossa solução? Hoje a engenharia está bem avançada. Nós temos países na Europa que eram para ser submersos em água e devido à engenharia hoje nem alagam mais. Por que a gente não pensa? Eu acho que o que é gasto em 2, 3, 4, 5 alagações daria para nós termos alguma saída viável. E aqui eu já fui atrás, conversar com alguns engenheiros e levantar ideias, né? Os projetos vêm de ideias. E o que nós tivemos de ideia? Primeiro, uma transposição do Rio Acre. Eu fui medir, dependendo do local, pode sair de 25 quilômetros de transposição a 35, 40. Será que o dinheiro dessa transposição é tão caro quanto 1, 2, 3 alagações é gasto? Esse é um ponto. Segundo,
é por bacia, né? Quando um rio enche, se eu não faço a transposição total, por mais que eu faça um desvio, se lá na frente vai encher, eu vou ter que não vou resolver o problema. Mas e se eu, de alguma forma, colocar esse desvio para uma outra bacia, estudar qual é o local mais viável para isso? É uma outra solução. Mas isso tudo gera impacto ambiental, então assim, o que eu acho que tem que ser feito? Ou fazermos em alguns locais, iniciarmos com a contenção. Eu acho que o local mais fácil aqui de nós iniciarmos um projeto e que não tem tanto impacto ambiental, que eu acho que a gente não teria problema com o meio ambiente, seria, se você observar a Sobral, a baixada da Sobral como um todo lá, ela está, o próprio nome já diz, é uma baixada, né? Mas perceba que o rio lá, ele passa alto. Sim. Não é verdade? Muito ali começa a alagar quando o rio atinge um certo patamar, que a água vem às vezes até pelo próprio ralo. Muitas das pessoas que estão nos assistindo vão perceber que a água às vezes entrava pelo próprio ralo. E ali, eu fui mais ou menos medir, eu acho que não dá 1,9 km, 2 km, não dá 2 km se nós aumentarmos a barragem aqui do lado da Baixada da Sobral. E todo aquele esgoto que deveria ser tratado e depois jogado no rio por fossa, pode ser a fossa, se eu não estou enganado, ela tira mais de 95, 99% quase das impurezas. E você pode depois jogar no rio, se você tem uma fossa. Então, se nós bolarmos algo, fizermos a barragem, levantarmos, eu fui até ver, não é tão grande que precisa ligar toda a rede de esgoto em uma mini estação de tratamento. Tipo pode ser por fossa, pode ser... A fossa, eu falo, às vezes nem é tão mais usada e tão indicada, mas é o primeiro que nós temos, mais rápido. Não sei se eles iriam liberar, mas eu quero falar aqui para você que é melhor do que jogar tudo do jeito que está. Então, assim, uma mini estação de tratamento e aquela água depois ir para o rio. Se nós concentrarmos o esgoto da Baixada nesse local, certo? E num outro local as águas fluviais, né, daquela região toda, a partir do momento que o rio atingir um certo nível, nós teríamos que ter bomba para jogar por cima da barragem a água. Você não alagaria. E nos ralos que chegariam, né, nesse reservatório, existe hoje na engenharia, sabe? Quando você tem um cano que faz uma ligação, existem algumas válvulas impedindo o retorno da água. Sim. E é usado em vários países, a válvula de retorno. Então é uma saída que eu acho que daria pouco impacto ambiental, você não mudaria o trajeto do rio, não faria nada. E você daria uma resposta no maior bairro aqui de Rio Branco, na maior concentração populacional aqui da capital. Que é ali na região da Baixada. Inclusive, eu vou tentar bancar esse projeto através de emenda. Se vai dar certo, eu não sei, mas nós temos que ter atitude. O problema é que nós não podemos mais estar acomodados esperando uma outra alagação. Eu estou querendo dar o primeiro passo para que isso desperte o nosso interesse em querer resolver. Seja através de uma transposição, seja através de barragem, algo e nós temos que fazer. A tecnologia está aí e pode mostrar a situação. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os internautas, né, que acompanham aí o seu trabalho, como médico também, e que você finalizasse dizendo como é que continua esse trabalho do Eduardo. Muita gente vai sentir a falta dele no consultório ou não. Ele, na medida do possível, ele vai estar fazendo esse trabalho e atendendo os seus clientes. Isso. Primeiro eu agradeço aqui a participação no Amazon Notícias. Eu quero dizer que o nosso trabalho continua, eu dei uma reduzida, eu estou atendendo em média uma vez por semana, uma semana mais ou menos cirurgia, na outra um atendimento. Dizer que eu vim, né? Eu gosto da oftalmologia, então eu não vou largar. Foi isso que me trouxe até aqui, eu não vou abandonar.
minha bandeira maior é a saúde, né? É um compromisso nosso ter uma ressonância magnética no Vale do Juruá, fazer o cateterismo lá no Vale do Juruá, levar a oftalmologia para todos os municípios do estado do Acre, levar uma ressonância ao longo desses 4 anos para a Brasileia. Só que assim, a ressonância já até existe lá no Vale do Juruá. É uma emenda da Jéssica. Só que nós temos que destravar o Ministério da Saúde, porque a localidade lá não tem 200 mil habitantes. E aí o que acontece? Eles não querem liberar o uso dela reconhecido para o governo federal poder fazer o repasse do dinheiro SUS. Por quê? Porque lá não tem 200 mil habitantes. Mas eles têm que entender que lá é muito distante aqui da capital. Esse é o nosso trabalho. Então, assim, nós temos algumas pautas. Se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver, vamos conseguir realizar, no caso, o que nós prometemos durante a campanha, e que o nosso gabinete lá em Brasília está aberto a você que está nos assistindo, poder nos visitar e batermos um papo sobre o que nós pensamos a respeito do nosso Acre, da nossa população, que nesse momento me destinou essa oportunidade de alguma forma fazer algo para cada um de nós aqui, acreanos, e para o Brasil também. Nós temos que pensar numa política nacional. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, Leandro. E tá aí, o nosso programa de entrevista do Amazon Notícias fica por aqui. Em breve estaremos de volta.